Toda honra e toda glória sejam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, amados irmãos, e a todos que escutam a esta pregação. O Senhor Deus agora é nosso Pai. Porque cremos no seu Filho Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus está em nós. É o próprio Deus em espírito fazendo morada dentro de nós. E assim o Senhor Deus não permite que nós caiamos na soberba. Cristão que é cristão, o Senhor Jesus mesmo avisa. Cristão faz o quê? Aceitou o Filho e não foi da boca para fora. Não é dizer sim e pronto. Não. Isso já é o primeiro sinal de soberba. E há pessoas que seguem assim e quando são confrontadas com o Evangelho, não conseguem aceitar o Evangelho. Vão dizer coisas como, quem disse isso? Isso é mentira, isso não está na Bíblia, e não sei o quê. Isso vindo da boca de pessoas que se dizem cristãs. Então é importante não termos soberba, porque a soberba é aquele sentimento que o maligno coloca nas pessoas que ainda não foram seladas pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus diz que eu e o Pai viremos a Ele e faremos morada. Mas quem é Ele? É alguém que ama o Senhor Jesus. Isso está em João 14, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que ama Jesus guarda a sua palavra. Então, peraí, então quer dizer que se alguém errar, já está condenado? Não, não é isso. Mas quando você não sabe, não deve agir com soberba. Se você não sabe se um texto está ou não está na Bíblia, se o Senhor falou ou não falou, não pode sair na soberba, rindo, debochando e dizendo, isso não está na Bíblia. É claro que os ateus, os ímpios, as pessoas, algumas são pessoas boas, mas há alguns que não creem, debocham, falam tudo que é coisa, nem leem a Bíblia e, enfim, eu não falo destas pessoas, eu falo daqueles que declaram ser cristãos. O Senhor Deus está olhando. Não é uma questão de se dar bem aqui embaixo, não, aqui embaixo, na realidade, ninguém se dá bem aqui. O ímpio acha que está bem e tudo, mas está indo para o lago de fogo. E o cristão não se dá bem aqui embaixo. Por melhor que esteja, aqui embaixo não é o mundo perfeito. Não é. O mundo perfeito é o paraíso. Até o cristão, por melhor que viva, porque tem irmão cristão que é milionário, mas não está se dando bem. Aqui embaixo... Mas na soberba é assim, a pessoa distante de Deus, ela acha que está se dando bem. Aí é que está a chave para entender. A soberba é isso. A soberba ela vem justamente quando a pessoa está com seu dia a dia garantido, está numa rotina, se acha forte. Então ela acha que pode pisar nos outros. E isso vai de coisas bem declaradas que nós vemos em vídeos aí, que um acusa o outro, aí depois conseguem defender a pessoa inocente, até coisas escondidas. Até coisas escondidas. Muitas vezes a gente olha a pessoa e vai dizer assim, mas ele não sabia, mas está usando a soberba. Se não sabia, por que fala alto e humilha o outro e diz, olha, tu está mentindo, olha, isso não está na Bíblia, olha, não sei o quê. Então não é uma questão de se dar bem aqui embaixo, porque aqui embaixo até o Senhor Jesus foi humilhado, nosso Senhor, né?
E porque nós estamos crucificados com Cristo, frequentemente aqui embaixo nós passamos vergonha, né? Carregar a vergonha da cruz, que nós sabemos não é vergonha nenhuma, é glória, né? Mas perante o mundo se torna vergonha, né? Que o mundo fala para acusar, é pelo espírito do Satanás, né? Para humilhar, para... Só que nós recebemos a revelação de Jesus Cristo. Não adianta, é fato. O que cada cristão recebeu de Deus, seja o que for, é prova suficiente para saber, olha, é o Senhor, eu não me... olha, se eu peco, eu falo que eu pequei. Se eu isso, não sei o que. Se eu não sei, eu não vou dizer que sei. Pior do que roubar, matar, destruir, é roubar, matar e destruir querendo fazer isso, porque todos os pecados têm perdão, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Eu volto a lembrar, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que cometeu esse pecado, mas se ela desistir do seu intento, ela vai ter perdão. Por quê? Porque o pecado contra o Espírito Santo é pecado contra Deus. O Espírito Santo é Deus, eu sempre falo isso. Então, todo pecado é contra Deus. Exatamente, todo pecado não tem perdão. Mas como é que a Bíblia diz que tem perdão e tudo? Para entender isso, irmãos, eu sempre repito, todo pecado é pecado e é contra Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. Mas por que a palavra diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque é aquela pessoa que se posiciona contra Deus na soberba. O Satanás fez isso. Se ela permanecer naquilo ali, ela vai para o lago de fogo. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado e não tem como vigiar se não estiver em Cristo. Nisto, eu entendo o que Paulo falava. Nisto eu também me glorifico em Cristo, não em mim. Eu não. É tudo que eu prego e que o verdadeiro cristão prega, fala, tem que ser de Cristo. Então, quando eu converso com alguém, se alguém apontar o dedo para mim e diz assim, olha, Jesus disse isso, se eu não sei, eu não vou tentar me defender. Né? Vamos supor assim, eu queria que acontecesse, mas para mim já acontece isso diariamente. O Espírito Santo faz isso comigo, então não preciso que o homem faça comigo, mas eu gostaria que acontecesse. Se chegar alguém e disser para mim, olha, pregador, olha, tu está errado nisso, porque está vendo o versículo tal, isso que tu fez não pode. Eu, na soberba, eu não ia dizer assim, isso não está na Bíblia, só porque eu fui acusado em público, né, na frente dos outros. Por que eu não ia dizer? Porque o meu testemunho é forte, né? Você sabe o meu testemunho, o que eu vi de coisas, de sinais, de tudo, tudo o Senhor Deus me enviou. Eu sei que Jesus é o Senhor, eu sei que Ele está me olhando, então, se no oculto eu pequei, eu já digo, olha, no oculto nada, tá todo mundo olhando. Eu pequei na frente dos outros, e se alguém não viu, eu declaro. Eu preciso do Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro que me lava de todos os pecados. Então, se vier alguém em público, eu declaro, é verdade, é verdade. Olha, é pior do que tu imagina. E falo em público, e já aconteceu, irmãos, já falei uma vez. Por que isso? Porque eu sei, meu testemunho é verdadeiro. Já vi demônios, um anjo face a face. O Senhor Deus está te olhando, está te olhando agora. Então, não precisa crer no meu testemunho, mas cada um que é cristão, escuta as pregações para justamente entender o quê? Isso que eu falei agora há pouco, olha, não tem como vigiar se não estiver em Cristo. Aí você vai cair na soberba. E cristão, quando cai, o que ele faz? No outro dia ele vai lá na pessoa, ou no mesmo dia, e vai dizer, olha, eu errei contigo, olha, eu estava errado. Não é assim, claro, porque o Espírito Santo, que está dentro de ti fazendo morada, ele não deixa tu ficar na soberba, não fica. Isso aconteceu comigo. Isso já aconteceu.
De eu errar com uma pessoa e aí no outro dia, ou às vezes no mesmo dia, e aí eu ia pensando assim, mas Senhor, eu estava certo. E eu estava certo. Às vezes eu estava errado, aconteceu já algumas vezes, mas a maior parte das vezes eu estava certo. Mas aí eu ia lá ter que pedir perdão, por quê? Porque o modo como eu respondi, eu acabei perdendo a razão. É. Então o Espírito Santo não deixa, não adianta. É filho, é filha, né? Então a soberba, o que é a soberba? Até eu, para não cair na soberba, isso a gente já sabe batido, né? Mas antes de iniciar a pregação, o que eu fiz? Eu perguntei ali na inteligência artificial qual é o maior pecado, se é a soberba mesmo, e confirmou. E é claro que é. Ah, mas não tem lá assim, o maior pecado é. Mas claro que é, toda a palavra explicando isso. E nós, ao aceitarmos o Filho de Deus, estamos aceitando aquele que antes de ser crucificado tirou a roupa, né? Cingiu-se com uma toalha, o que já é humilhação, né? Ainda mais naquela época. Hoje, cada um faz as loucuras que quer e todo mundo ri. E além de se despir, o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, que era uma atividade de escravo, né? De servo. Não, mas o nosso Deus fez o quê? Se colocou como servo. Mas como? Não, não pode ser isso. Alguns não entendiam, né? Pedro mesmo, que muitos acham que é a pedra da igreja, foi tomado, influenciado pelo Satanás, né? Quando quis impedir o Senhor Jesus de ser crucificado. Depois também negou a Cristo 3 vezes. E o que é isso? Tudo isso é movimento do pecado que está dentro de nós. E tudo isso está enraizado naquela vontade de ser melhor, de fazer, né? Mas não é uma vontade pura. É uma vontade de que eu quero que dê certo para mim. Então, o problema é que muitas pessoas vão construindo a sua vida, têm aquela segurança do que estão fazendo, e se alguma coisa ferir o seu mundinho, as pessoas que têm soberba, elas já vinham com a vontade que todo mundo quer, né? Que tudo dê certo, isso aí é bom. Isso todo mundo quer, né? Só que quando tudo está bonitinho, equilibrado, as pessoas que têm um trabalho, têm uma rotina, se não forem humildes, é muito fácil, então, agir com soberba. Neste momento, a pessoa que está na soberba, ela não pensa, mas ela está agindo assim porque ela acha que tem algum poder, porque ela acha que o amanhã vai ser igual. Não é assim, irmãos? Claro que é. Se a pessoa cai para uma escravidão, ela pode ser a pior pessoa que seja e ela vai fazer o quê? Ela vai pedir misericórdia, né? Ela vai se humilhar, não vai mais ter poder sobre os outros, vai sofrer. Ah, mas então por que que Deus não bota todo mundo na escravidão? O Senhor Deus tem feito isso. Depende da época. E a palavra diz que isto vai acontecer de novo, que a humanidade está distante. Vão vir coisas ruins sobre a humanidade. E o que nós não entendemos, quem lê a Bíblia sabe que Deus é o Todo-Poderoso e entende. Mas parece que nós não entendemos, é que quando vêm as guerras, as coisas, humilhações, é, quando morre uma cidade inteira, ou cai um avião inteiro, e ali dentro tinha cristão, não cristão, tudo misturado. O que nós não pensamos é que Deus, o Senhor, é o Todo-Poderoso. Tudo está dentro dos olhos da observação do poder de Deus.
da visão de Deus, né? Nada escapa do olhar de Deus. Então, quando uma pessoa levanta uma soberba, pronto. A palavra diz que, olha, tudo que a gente diz já está patente. Pensar, né? Eu posso, assim, porque nós somos pequenos, né? O mundo nos ensinou de um jeito, mas pensar, eu posso até me enfurecer e dizer, aonde na Bíblia, né? Onde que está na Bíblia? E posso até falar e dizer para o outro, olha, eu não acredito, aonde que está na Bíblia? Me mostra. Até aí não tem problema. O problema é quando você diz isso e depois foge. É a pura soberba, né, irmãos? Então, isto nos leva ao título desta pregação, soberba. E o texto principal está em João 8:44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando fala no diabo, no Satanás, até cristão às vezes fica assim, puxa, eu sei que ele existe. Eu que vi demônios dos 4 aos 51 anos de idade, só parou quando eu aceitei o Senhor Jesus. Eu que sei como eles fazem para entrar nos corpos das pessoas. Eu achava tudo isso normal e até hoje eu tenho esse sentimento que parece normal para mim. E é normal. E é normal, mas acontece que é grave, né? É o extremo, é o alerta maior. Ah, o alerta maior é o mundo, aos perigos. Não, não, o alerta maior é você ser pego pelo próprio Deus na soberba. Se você for pego, for pega na soberba, não está em Cristo. João 8:44. Estes que estão na soberba estão movidos pelo diabo. Sorriem, acham que, né? Porque eu tenho meu carro, minha casa, aí vem um, fala um texto da Bíblia e ele zomba e diz, aonde que está isso? E ainda dá as costas na frente dos outros para sair com razão, né? Por sorte, algum vai pesquisar a Bíblia e vai ver que ele estava errado, né? Mas a esperança destes que são movidos pela soberba é que os outros não lembrem do que foi dito. E não pesquisem na Bíblia. Agora, certamente vão lembrar que, olha, aquele pregador lá, ele disse, espera um minuto, eu vou buscar a Bíblia e vou te mostrar. É porque falar é fácil, mas eu quero ver você provar. Mostre na Bíblia. Então, irmãos, a questão aqui não é apontar o dedo, não é acusar, não é fazer isso, mas o espírito do maligno tem essa intenção. Em relação a Cristo, até alguns que se dizem cristãos sequer leem a Bíblia, sequer conhecem a palavra. Eu mesmo, se eu não conheço um texto, eu já paro ali, né? Eu dou pausa no áudio, consulto o versículo, gaguejo, volto, corrijo, eu fico assim, né? Ou eu lembro do versículo, falo corretamente. Ou eu digo assim, olha, isso está na Bíblia. Não digo que o Senhor disse com estas palavras, mas eu não posso negar Cristo. O pecado contra o Espírito Santo é contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo. É o pecado contra Deus. A pessoa que nega a Deus está realizando o pecado contra o Espírito Santo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo várias vezes, mas esse aqui é bem claro. Uma vez uma pessoa, ela estava na soberba, e ela veio e afirmou que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida,
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aliás, ela não lembrou de todo o texto, ela disse só: ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João 14, versículo 6. E eu confirmei, é verdade, né? Ninguém vem ao Pai se não for através do Filho. Tá. Aí em seguida eu disse assim: mas o Senhor também disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então eu não citei todo o versículo também, João 6, 44, mas eu disse: olha, ninguém vem para o Filho se o Pai não trouxer. Vocês percebem? Isso está na Bíblia. São dois versículos, João 14, versículo 6 e João 6, 44. Então vamos ler os dois agora, a ideia principal, só para vocês entenderem o que aconteceu de soberba aí. João 14, versículo 6, o Senhor está dizendo que ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, eu quero ir para Deus, eu quero ir para o Pai, mas eu tenho que primeiro ir no Filho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E João 6,44, o Senhor está dizendo: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Um texto diz que para ir para o Pai, né? Todo aquele que quer ir para o céu, para o paraíso, tem que aceitar o Filho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É bem simples. Então, imagine o Pai lá em cima e o Filho aqui na terra, só para poder entender. Agora o Filho está à destra do Pai, né? E o Senhor Jesus também diz que ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, ou seja, para ir para o Pai eu tenho que ir para o Filho, mas eu não consigo ir para o Filho a menos que o Pai traga. Vocês estão entendendo que isso é uma colheita? A palavra diz que o Senhor Deus, ele primeiro conhece as pessoas. Depois que ele vê que uma alma pode ser salva, o Senhor Deus faz o quê? Predestina, guia, até o momento em que o Senhor Deus chama, depois justifica e glorifica. Isto está em Romanos 8, versículos 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou ou predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, irmãos, a palavra está dizendo que o Senhor está observando, é como uma colheita. O que é trigo, o Senhor vai colher. O que é joio, vai ser queimado. Então, o importante não é se dar bem aqui na terra, não é ser um trigo falso, né? Porque aqui na terra o joio diz que é trigo, mas não é, não adianta. Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. O problema vai ser chegar lá em cima e o Senhor dizer: não te conheço, aqui tu não vai entrar. Vocês conhecem a palavra, né? Nós estamos em Cristo, não é para aparecer. Se tiver que aparecer, eu só não mostro a minha imagem porque eu não tenho equipamento bom. Quem sabe hoje amanhã eu gravo, mas dá muito trabalho colocar minha imagem. Eu não faço questão de aparecer, mas se eu tiver um equipamento bom, eu gravaria todos os dias com a minha imagem, o meu jeito pobre aqui andando para lá e para cá. Tem pessoas que gostam de ver o pregador, mas a questão não é aparecer, a questão é ser trigo perante os olhos do Senhor Deus. Então, esse amigo, ele disse: olha, que Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu concordei, é verdade. Ninguém pode ir ao Pai, a Deus,
Pai, se não for através de Deus Filho. Aí eu disse, olha, mas antes, também o Senhor Jesus disse assim, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Olha, aí ele negou, ele disse, isso não está na Bíblia porque é uma contradição. Começou a dar uma de doutor, a rir, sabe aquele sorriso irônico, malicioso? Porque ele estava na frente do outro ali. Ele não quis ser desmascarado. Estava na soberba. Então, olha o tamanho da soberba. Duas afirmações de Cristo. Ele citou uma, João 14,6, eu concordei. E eu lembrei de outra para continuar o assunto, não era para contrariá-lo. João 6,44. E o triste é que na soberba dele ele saiu e não ouviu a mensagem que o Espírito Santo tinha para ele. Né? Então, aquilo foi provocado pelo Senhor. Tudo é feito pelo Senhor. Não adianta. Por muitos anos, principalmente antes de ser cristão, depois também, porque eu sempre fui muito emotivo, mas nós temos que aprender, irmãos, que não adianta, pelo espírito do Satanás, as pessoas vêm para te humilhar, para te chorar, para te fazer sofrer, para tu sair assim com raiva, mas eu tô certo, e não adianta. Perante o Deus vivo é o que importa. Então, observe a soberba. O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o Senhor também diz assim: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Na soberba, eu penso que é assim. O espírito do maligno não deixou ele aceitar que ele não pode vir ao Filho se não for somente chamado pelo Pai. Ele vai entender que ele foi limitado, que ele não está no Filho ainda. Ou seja, a comunicação espiritual ali foi tão rápida que ele caiu na soberba de negar a palavra do Cristo. Se ele negou a palavra do Cristo, ele não está no Cristo. E porque ele não está no Cristo, ele não soube o que o Cristo disse, tudo bem. Isso até cristão pode esquecer. Mas ele bateu o pé dizendo que é impossível, que Cristo não poderia ter dito isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Ou seja, se o Pai não pegar aquela alma e não trouxer para o Filho, por mais que diga, eu sou de Cristo, eu sou isso, eu sou de Jesus, eu li a Bíblia, eu vou no lugar tal, não é de Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Estão vendo, irmãos? É uma colheita. Se o Pai não o trouxer. Ou seja, isso é Romanos 8, 29 e 30 que eu li. O Senhor primeiro conheceu as almas. O Senhor vai olhar as almas para ver se Ele vai trazer aquela alma para o Filho. Estão vendo que o Senhor Jesus disse? Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E Romanos 8, versículos 29 e 30 confirma. Entre tantos outros textos, a Bíblia toda ela se confirma, né? Ela responde ela mesma. Então, Romanos 8, 29 e 30 diz que é uma colheita também, né? Vocês conhecem, né? Parábola, joio, trigo, tudo isso, muitas parábolas, tudo confirmando. E aqui diz que primeiro o Senhor conhece as almas. Depois o Senhor guia as almas, predestinou. Depois o Senhor chama. Chama quem? Aquela alma que ele viu que vai dar bem. Aquela alma que realmente está buscando a verdade. E depois que o Senhor chama, ele sabia que essa alma ia dizer sim, o que ele faz? O Senhor justifica. O que é justificar? Justificar é o Senhor dizendo assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. O Senhor sabe que aquela era uma ovelha dele, conheceu, então guiou, predestinou, chamou, porque o Senhor sabia que era ovelha, chamou. A ovelha respondeu.
Então, se é ovelha e se respondeu, então na mesma hora o Senhor justifica. O que é justificar? É lavar aquela alma com o sangue do Cordeiro. Todo aquele que fala sim de verdade para o Senhor Deus, na mesma hora que disse sim, já tem vida eterna. Todo aquele que lê o Novo Testamento vai ficar livre das trevas. Ler com atenção, pesquisar. Eu dou sempre algumas dicas de alguns irmãos, né? Tem que assistir a várias pregações de vários irmãos. Se ler o que está ali na tua frente, tu vai lembrar que tu vai ser tomado pelo Espírito. Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. O que é isso? Ovelha, que a ovelha segue o bom pastor. Até no campo, assim, as ovelhinhas, né? Elas atendem a voz do pastor. É a coisa mais curiosa de ver, né? Todo mundo chama, elas não vêm. Mas quando o pastor chama, elas vêm. E o nosso bom pastor é Cristo. E quem está na soberba, quem não recebeu o Espírito Santo, não recebeu o Espírito Santo por quê? Porque não ouviu a voz de Cristo ainda. Chegou a negar a Cristo. Então, Cristo não envia o Espírito Santo. Romanos 8, 29 e 30. Ó, primeiro o Senhor Deus conhece, predestina, chama, e quando chama, justifica. Justificar o que é? Agora o Senhor diz que esse aqui foi chamado, foi separado. Ah, mas ainda é pecador? Claro que é, mas foi chamado, foi separado do pecado. Mas como que está separado do pecado? Tudo isso explicado muitas vezes. Está separado porque quando aceita o Filho de Deus, o Espírito Santo. O que é santo? Santo significa separado do pecado. É o próprio Deus que é santo, santo, santo. Vem em espírito e habita, faz morada no crente. Ah, mas ele ainda peca, mas não adianta. Perante os olhos de Deus, ele é separado, porque ele foi chamado, ele é santo, porque o santo está dentro dele. É o Todo-Poderoso, significa que agora no tempo certo, este pecador vai deixar de ser pecador. É isso que é justificação. Então o Senhor Deus, lembrando, Romanos 8, 29 e 30, seu Deus conhece as almas, quando ele vê que vai dar bem a um vaso que vai ser para honra, por pior que seja aquele vaso, o Senhor vai guiando. Eu levou até os 51 anos de idade, irmão, só aceitei o Senhor com 51. Que vaso duro, né, pecador. Mas o Senhor estava predestinando, me conheceu, viu o que dava, me predestinou. E aí o Senhor me chama, eu disse sim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Então eu ouvi a voz e disse sim. E elas me seguem, eu sigo todo dia, por mais que eu erre, eu estou buscando, estou clamando, estou chorando, estou orando. Se muito, se pouco, é sempre, é constante. Então, o Senhor me justificou, porque Ele viu que eu disse sim de verdade, me justificou. Eu sou visto como justo perante o Senhor Deus. E a questão é que é fato, não é mentira. É justo por quê? Porque eu posso? Não, não é por isso, é porque o Espírito Santo me selou, está dentro de mim. Para falar mal daquele que fez isso aí na soberba, eu não cito nem o nome do infeliz, que é uma pessoa que eu gosto, espero que ela aceite Jesus de verdade ainda, né? E ao falar dela, o Espírito aponta para mim, porque o Espírito está em mim. O Senhor não quer que eu vá falar de uma pessoa e sem olhar para mim. Eu vou ter que escutar essa pregação para mim, para o meu benefício. Isso é ouro para nós. Então o Senhor conhece, predestina, chama, justifica. Pronto. Aquele que disse sim está justificado. Por que é justo? Porque Deus sabe. Ele mesmo está fazendo morada naquela pessoa. Deus sabe que aquela pessoa chamada disse sim. E aí, como que vai dizer que não é justo? Perante Deus não adianta, no mundo espiritual é cristão, não volta atrás. Então é justo, justificou, é assim que Deus justifica. O Senhor Deus coloca, envia o seu próprio Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que faz morada em nós. Isso está em muitos textos da palavra. E ora, porque nós estamos justificados, a palavra diz que nós estamos também glorificados.
Claro, se Deus é Deus, o que acontece? Ele é a fonte de toda a glória. E Ele estando dentro de nós, já estamos glorificados, porque não tem como errar mais. Nós pecamos, erramos, mas não erramos o caminho. Por quê? Porque o Espírito Santo não deixa. Por isso é chamado o selo do Espírito Santo. Que maravilha! Então, observe que é uma colheita. João 6,44, voltando, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode ir no Filho. Não adianta dizer que é de Cristo, nem falou com Cristo ainda, nem está tratando com Cristo. Tu pode estar tratando aí com um líder da tua congregação que mudou toda a Bíblia. Mudou toda a Bíblia. E tu nem está lendo a Bíblia para ver que o que ele te ensina lá não tem nada a ver com a Bíblia. Tomem cuidado, né? Por isso que tem que ler, pelo menos o Novo Testamento. Ler, reler, pensar. Leitura aleatória é muito bom, assistir muitos vídeos. Então a gente assiste vídeos e vídeos e vídeos, pregações. E aí quando o pregador fala uma coisa, vai lá na tua Bíblia e vê se não é verdade. Aí de tanto pular para frente e para trás, aí tu aprende a palavra do Senhor. Não é uma questão de abrir um cadinho ali só porque o cara lá falou e pronto, só no domingo lá. Não. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Como é que funciona isso, irmãos? É uma colheita. As almas que estão seguras, né? Tudo certinho, achando que pode. É porque estão indo pelo espírito do mundo, o espírito do maligno. Tem um príncipe nesse mundo, o Satanás, o diabo, o pai da mentira. E esse espírito, ele entra nas pessoas. Quem não tem o Espírito Santo, não adianta. Cristão, repetindo, não perde a salvação, não adianta. Mas por que a palavra diz para vigiar? Porque pode acontecer isso que já aconteceu comigo. Você pode entrar num momento de soberba, que são os dardos inflamados do maligno, e mesmo que você conheça a palavra, e mesmo que você esteja com toda a razão, aí você entra numa discussão com uma pessoa, quando deveria ficar quieto. Muitas vezes eu me dei bem, não é uma questão de se dar bem, né? Mas eu já me dei bem, num bom sentido. E eu demorei para lembrar daquilo, né? Depois eu até errava, mas aí depois o Senhor começou a me lembrar e eu sou muito cascadura. E só hoje eu estou começando a me firmar um pouco mais de que eu já me dei bem quando eu fiquei quieto. A pessoa me humilhava, me humilhava, me humilhava na frente de todo mundo. Irmãos, essa pessoa depois levou, olha, é impressionante, eu não sei dizer quantos anos. Teve casos em que foi rápido, mas teve um que não sei quantos anos aí depois ele foi ser humilhado. E as pessoas lembraram que ele me humilhou. Vocês estão entendendo, irmãos? Não adianta. A palavra do Senhor Deus é perfeita. E o Senhor diz assim: aquele que se humilhar vai ser exaltado. Te humilha. Tu vai ver que a pessoa está com o espírito do maligno ali, tudo que tu disser na hora, não adianta. A menos que tu lembre da palavra certinho, né? E até mesmo quando não se trata da Bíblia Sagrada, a gente fala até onde dá. Não dá mais ver que a pessoa está tomada pelo diabo, abandona, fica na paz. Deixe que a pessoa continue no erro dela. Isso aí quem vai tratar é o Senhor Deus. Só que nós, irmãos, quando se trata da palavra, não podemos cair na soberba. Não podemos, de forma alguma, entrar nessas contendas e, pior ainda, mesmo que não haja contenda, não podemos ser soberbos. Até aí no grupo tem um irmão que postou uma vez um vídeo muito bonito de um pregador muito querido, eu não lembro o nome dele, mas se o irmão escutar agora, vai lembrar.
E aí eu também na hora não, eu falei tudo certinho, mas eu não coloquei essa parte. Aquele irmão é muito querido, tudo bem, mas ele agiu com soberba, né? Então, para ser pregador é pior ainda, né, irmãos? Tem que ter uma humildade e tal, porque eu não venho aqui para ganhar dinheiro, para nada, né? E aí, de repente, eu apareço por causa de soberba. Ah, pode ser, né? Ah, mas até hoje tu não está falando para as multidões, não está falando na denominação, só grava o teu canal e fala para quem quiser escutar. Mas pode acontecer, irmãos. Eu posso estar falando na soberba. Se tiver um que escuta e vai lá dizer, tá vendo aquele pregador lá, aí vem o Brasil inteiro apontando o dedo. E o Brasil inteiro não é problema. O problema é chegar lá em cima e o Senhor Jesus olhar para mim e dizer assim, não, eu não te conheço. Então, quando se trata da palavra, nós não podemos ter soberba. O caso daquele pregador, eu não sei o nome, não citei o nome, né? Eu não sei se o irmão que eu corrigi ainda está no grupo. Eu falei na humildade, o irmão aceitou lá. Foi assim, o pregador, ele disse, é conhecido, eu não sei o nome dele. Ele disse uma coisa mais ou menos assim, ele rindo, né? Você sabe aquele riso de soberba? Às vezes, um cristão é tomado por dardos inflamados do maligno e fala uma bobagem. Então eu fui ver depois que ele é cristão, é bom e tudo, mas ele pisou feio, né? Na palavra. Então eu entendi o que ele quis dizer, mas ele pisou na palavra. Ele disse assim, rindo: eu não acredito em cristão, pregador, que vai lá, prega a palavra e vai embora sem ajudar, sem dar um dinheiro, sem nada. Vai lá de bolso vazio, só prega a palavra e não ajuda e vai embora. Misericórdia, blasfemou, cometeu um pecado terrível. Os próprios discípulos chegavam dizendo, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então, havia um momento em que eles tinham um comissionamento e como apóstolos eles tinham poder de curar, então eu não tenho nada, mas eu posso te curar, o que eu tenho eu te dou. Mas também quando o Senhor enviava os 70, dava ordem para não levar nada, nem bolsa, nada, para viver sem dinheiro do que dessem para eles. Se tivesse uma casa para dormir, eles passariam ali naquela casa. E hoje a mesma coisa, vai dizer então que se um cristão que não tem dinheiro, movido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo diz, prega a palavra aí, vai dizer que, ó, esse aí eu não acredito nele não, porque ele foi lá, pregou a palavra e não deu dinheiro, não ajudou, saiu de lá e deixou a pessoa morrendo de fome. Pois é, mas se a pessoa morrer de fome e creu no Filho de Deus, como que não acredita? É a obra de Deus, nem sempre vai ser caridade, nem sempre vai ser uma obra de dinheiro, de ajudar. Na maior parte das vezes é pregação somente. Muitos irmãos, até quando ouvem que o pregador não tem dinheiro, já vão embora. Porque muitos entram até, acontece isso, buscando, olha, estão precisando e estão precisando mesmo, mas a partir do momento que viu que a pessoa não tem dinheiro, já nem fica mais. Então, irmãos, nós não podemos cair na soberba. Olha só. O amigo lá disse, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. É claro, dá para entender, né? Jesus falando isso. Para ir lá no céu, tem que aceitar o filho aqui embaixo, né? E agora o filho está lá no céu também. Então, aqui embaixo nós temos que aceitar o filho também. Porque é só através do filho que nós chegamos no Pai. Só que a palavra diz também que, olha, ninguém pode vir ao filho se antes o pai não trouxer. Tu tem que ser chamado. É uma colheita. Romanos 8, 29 e 30, né? O Senhor está conhecendo para ver quem que ele vai chamar. O pai está conhecendo.
João 6,44 diz: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aí aquela alma se sentiu ofendida. Ela nem pensou nisso, mas pelo Espírito pensou. Se sentiu ofendida que não foi chamada, não está no Filho, está num lugar que é prostituição espiritual, porque olha, prostituição todos nós, não adianta, todos pecaram. Se eu vou olhar os meus pecados do passado, quando eu era ímpio, até uma noite eu me deitei com uma mulher casada. E eu não sabia que ela era casada. Mas há muitos anos que isso é assim rápido. E eu contei para vocês, eu tive poucas experiências e foram experiências terríveis. Isso bota prostituição nisso, né? Agora, o cristão, ainda que peque, ele não pode cometer a prostituição espiritual. Esta não tem perdão. Então, um amigo lá está num lugar que é a prostituta, de repente, ensina tudo errado. O que é prostituição espiritual? É quando você faz no espírito o que fazia na carne. Por exemplo, muitos anos atrás, e eu nem sei, irmãos, mas eu me deitei com uma mulher casada uma noite. Não conhecia aquela mulher e tudo. E aí é o tal do ficar, né? O que eu fiz? Prostituição na carne. É espiritual, claro que é, mas eu não era cristão. Então foi na carne. A minha carne, a Bíblia diz que tu não pode se misturar. É um casamento, é uma só. Na tua mente, tu só pode ficar com uma mulher se o teu desejo é casar com ela. E a mulher também com o homem. O pensamento é o mesmo. Eu não posso olhar para uma mulher e ficar dizendo, não, eu só quero me aproveitar dela. Não. Então, eu me prostituí na carne. Hoje, em Cristo, eu não posso fazer o que eu fiz na carne, fazer com o espírito. Porque a minha carne, naquela época, se misturou com outra carne. Não pode, né? Casamento não é mistura, casamento é união. Vamos juntar mesmo, é união. Não é misturinha, né? Eu ficar um dia mistura com um, se une com outro, então não se une com nenhum, acaba sendo mistura, prostituição. No espírito, nós estamos em Cristo, nascemos da água e do espírito. Como é que se realiza a prostituição espiritual? É quando você troca o espírito, que é Deus, pois Deus é espírito, você mistura o Espírito de Deus com o espírito do maligno. Vocês estão vendo a misturinha? Por quê? Porque Deus, o Senhor, que é santo, 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 não tem parte com o maligno. Você não pode misturar os dois. É esse que é o pecado contra o Espírito Santo, é tentar conciliar os dois. Ou é de Cristo, ou junta, ou separa. Cristo mesmo deixou isso bem claro. Porque o Senhor é santo, santo, santo. Santo significa separado do pecado. Totalmente separado. Ah, mas e como é que nós somos salvos? É o que eu expliquei, o que a palavra explica. Quem realmente disse sim de coração, aceitou a Cristo de coração, Cristo viu que é verdade, apesar de nós sermos imundos ainda, apesar de nós errarmos ainda, nós não temos a soberba mais. Nós falamos sim de verdade, quando a gente erra, de novo, errei, não sei o quê, e chora, e clama, e vai, e pede perdão. Nós não tentamos conciliar o Espírito de Deus com o Espírito do diabo. Não dá, é impossível. Então, a pessoa que está na soberba, ela não está no fruto do Espírito Santo, porque ela não tem o Espírito Santo. Nós temos valores que são do Espírito Santo e valores invertidos que são valores, entre aspas, do diabo, porque isso não tem valor nenhum, né? A soberba. Mas são valores porque são características morais, contam, são valores negativos, né?
Então chega lá em cima, não, mas eu era de Cristo, eu preguei e tudo. Aquela cena dele dizendo que, olha, Cristo não disse isso porque seria impossível, está gravada. A partir do momento que você fala uma coisa, pode até falar, mas seja humilde, não caia na soberba. Então o amigo lá falou isso, até aí tudo bem. Ó, ele já está com a corda no pescoço no mundo espiritual, né? Porque se ele morreu hoje e não aceitar Cristo de verdade, ele não entra no céu. Já está com a corda no pescoço. Se eu chegar e disser assim, olha, ninguém disse isso aí, ó. É, tudo bem, não tem problema já, mas já está com a corda no pescoço da alma, né? Aí em seguida eu vou dizer assim, não, eu não acredito, ninguém falou isso. Não pode ser, está se contradizendo. Cristo não falou isso. Cristo só falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele agisse assim, tudo bem, desde que ele continue. Então me explica. Vai lá, pregador, quero ver tu me mostrar. Parabéns. Aí, na mesma hora, o Senhor Deus tira a corda do pescoço. Ele foi humilde. Tu pode até não saber alguma coisa, pode até dizer que Cristo não falou isso, pode até dizer que Cristo falou outra coisa ruim, pior ainda, que falou ou que não falou, pode errar em tudo, mas não pode cuspir nesse nome. Não pode defender o falso Cristo, né? Porque tem muitos Cristos, né? A partir do momento que ele disse aquilo e deu as costas na soberba, saiu rindo. Ele, o amigo dele lá, não sei quem era. O amigo dele, ou o parente, não sei, até foi humilde, olhou para mim, eu perguntei, mas tu entendeu? Ele disse, entendi. Não, eu entendi. Não sei se ele vai pesquisar, né, para ver se o versículo existe mesmo. Então, irmãos, nós não podemos ter soberba em nada. Tudo com, assim, com humildade, né? Quando nós temos a noção de que já estamos crucificados com Cristo, significa que se nós formos humildes, seremos exaltados. Aqui na terra eu não sei, não sei, mas lá no céu, todos nós seremos filhos, como já somos aqui, só que lá no céu nós seremos mais ricos, mais exaltados do que o rei mais rico na face da terra. Vocês conhecem a promessa. E nós que realmente cremos no Senhor já fomos exaltados, porque é o que eu li aqui, né, irmãos? Glórias ao Senhor Deus. Romanos 8, 29 e 30, o Senhor Deus, o que ele fez? Ele nos conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Já estamos glorificados. Já estamos totalmente exaltados, completamente abençoados. Efésios 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha, é o que eu li para vocês. O Senhor já nos justificou, já nos glorificou, é tudo passado. Nos abençoou, passado de novo. Nos abençoou com o quê? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Mas por que isso? Porque nós falamos sim. Só por isso. Porque nós não podemos fazer nada. É tudo pelo sangue do Cordeiro. Porque nós cremos no sacrifício vicário do Filho de Deus, então nós temos a vida eterna. João 6, 29. Qual é a obra? A obra é crer no Filho, não é para crer no Papa, no Padre, no pregador, no pastor, não. Todos esses podem errar, mas vocês sabem os que erram mais, né? Os que chegam a se prostituir espiritualmente. Chegam a trocar a palavra da verdade pela soberba. Porque tem denominações, organizações que na soberba
não vão querer voltar atrás. Vocês podem ver, vocês estudem sobre a denominação que vocês gostam, coloquem o nome da denominação lá e coloquem a palavra heresia. Estudem para ver aonde que está a heresia. Isso é obrigação de vocês. Porque tem denominações que cometeram tantas heresias que vai virando uma costura sem fim. Para não voltar atrás, na soberba, o que fazem? Vão inventar uma história que a Bíblia não contou. E aí incorre no segundo erro, no terceiro erro, e sempre vão tentando se justificar. Porque na soberba, porque estava escrito ali no regulamento, não sei como é que chama, né? Ali onde define o que é aquela seita. Porque tem lugares que eu não posso entrar lá se eu não crer também na profeta tal, no profeta tal, no fulano de tal e não sei o quê. Se não crer nele, isso está lá no estatuto. Se não aceitar como palavra de Deus aquele livro, aquilo lá, quer dizer que tu não pode entrar lá dizendo que crê somente no Filho de Deus. Isto é João 6, 29. Ó. Soberba, totalmente contra a palavra de Deus. Então, se a pessoa está na ignorância, tudo bem, mas pelo espírito do diabo, a pessoa age como se não soubesse. Ah, ele não sabia, coitadinho, não fala assim dele, mas isso é porque tu não estava lá, não viu como é que era, né? Pessoa negando e negando, negando, e o outro dizendo, não, eu vou lá buscar, e ele não disse. O cara disse, então me mostra. Então eu disse, vou mostrar, espera aí um pouquinho, espera um minutinho aí. Ou 2, ou 5, eu vou lá pegar a Bíblia, aí em seguida ele diz assim, não, é impossível, alguma coisa ele disse assim, né? É impossível, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e foi embora, deu as costas. Mas não pediu para mostrar? Olha a soberba, né? Então, pelo espírito do maligno, nós podemos perceber claramente a soberba da pessoa. O maligno, ele entra com seu espírito e a pessoa sabe o que está fazendo. Ah, cristão, mas tu não foi? Claro que eu fui assim. É assim que funciona. Todos pecaram, todos nasceram nesse mundo que tem o espírito do maligno, meu testemunho mesmo, que eu me lembre, desde os 4 anos de idade, os demônios vinham me influenciando para não aceitar o Senhor Jesus. Ah, mas tu era tão quietinho, humilde, estava sempre estudando e não sei o que, não incomodava ninguém. É verdade. Mas por que eu demorei tanto para aceitar Cristo, se vinha tanto missionário? Se até demônios eu podia ver, por causa da soberba. Por causa da soberba. Aí eu vou dizer assim para mim mesmo, porque eu não falo isso para o Senhor Deus, nem para vocês, eu falo para mim. Eu fico olhando assim, tipo, mas aonde que está a soberba? Eu não me sentia soberbo, até hoje eu não consigo ver onde que estava a minha soberba. Eu sofri tanto a vida inteira, filosofando, aonde que estava a soberba? E a soberba é exatamente esse pensamento, a pessoa se achar, não tem soberba nenhuma. A soberba minha foi tão grande que, tendo visto demônios, tendo sido chamado por missionários, pregadores, pastores, muitas vezes, mesmo assim, só com 51 anos de idade, eu fui me ajoelhar na frente de todo mundo e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês estão vendo, irmãos? A palavra diz que todo joelho se dobrará. Por que não fazem isso hoje? Por causa da soberba. Ah, porque não sei o quê, porque é mentira, não sei o quê. Mas faz para ver se é verdade. Não, não quero saber. Vai custar alguma coisa fechar a porta do quarto e falar com o Senhor Deus? Não custa nada, né? E a soberba é tão grande que nem no oculto muitas pessoas sequer vão experimentar para ver, vão ver se é verdade, vou me ajoelhar e vou falar com esse Deus. E tem uns que até fazem isso, depois dizem, eu já fiz e não deu nada. Soberba.
Não é fazer uma vez ali, não, é iniciar um relacionamento todo dia, 1 minuto ou 2 que seja, se ajoelhar e falar, Senhor, eu não acredito, fale alguma coisa assim, né? Se você não crê ainda. Olha, eu não sei, para mim eu não vejo nada disso, não faz sentido, mas eu quero saber se tu és Deus, revela-te a mim, eu estou te pedindo com humildade. Eu quero saber, né, de ti. Guia-me. Pronto, olha, não deu 30 segundos, né? Não é aquele que se ajoelha uma vez e diz, eu já fiz e não deu nada, se Deus não existe. Soberba, né? Imagina o Deus que vive eternamente, vem um lá, ó, depois de toda a eternidade, vem um lá e diz assim, me mostra aí, não sei o que. Não, por mais palavras bonitas que tenha dito, todos nós nascemos no pecado. Até cristão, muitas vezes, demora muito para receber algo como queria, né, do Senhor, porque nós ainda estamos aprendendo a humildade. Nós ainda estamos aprendendo a ouvir a voz do Senhor Jesus, né? Porque o Espírito Santo está em nós, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo está em nós, só que às vezes a gente, na soberba, né? Nós deixamos de vigiar. Agora, o vigiar o que é para o cristão? Porque nós não podemos vigiar se não estivermos em Cristo. Acontece que nós estamos em Cristo, então nós podemos vigiar. O que é o vigiar? É não cair na soberba. Não adianta dizer eu vou vigiar, eu vou fazer isso, eu vou prestar atenção, eu vou decorar a Bíblia, eu vou... Não, tu não vai nada. Seja humilde. Não ache que você possa fazer alguma coisa. Se glorifique em Cristo, ore, né? Peça a Cristo. Aprenda pelo Espírito, que muitas vezes eu não aprendi. Não adianta, vou mentir para quê? Apanhei muito. Mas é o que a palavra diz, porque o Senhor Deus me conheceu, Ele me justificou antes de eu ser santo. Isso acontece com todos os cristãos, porque o Senhor vem buscar quem? O justo? Não. Ele vem buscar aquele que é pecador. É o nosso Salvador, ele vem nos salvar da soberba, das trevas, do achar que a gente pode, não pode. Mas o cara só errou uma frase. Ele não errou, ele não somente errou, como ele declarou que Jesus não disse aquilo. E quando eu quis mostrar na Bíblia, que ele pediu para que eu provasse, que eu mostrasse, na mesma hora eu disse, eu vou lá pegar, né? Ele não somente fez isso, como ele ainda citou um versículo que não tem nada a ver lá no Antigo Testamento. Nada a ver. Aí eu fui ler aquele versículo, nada a ver, pois cita Deuteronômio, nada a ver. E além de fazer isso, saiu rindo e deu as costas. E dizendo que não vai abrir, não vai ver, porque é impossível. Soberba. Então, qual é o problema ali? O problema é que não tem como aprender a palavra de Deus pelo próprio entendimento. A palavra mesmo diz, olha, não se firma no teu entendimento, vá buscar entendimento em Deus. Isso é porque se chama transferência. Transferência. Quando nós aprendemos um livro, é um aprendizado, uma transferência de conhecimento, como o homem pensa. Etapa por etapa, né? Aula 1, aula 2, aula 3. Mas aquele que aceita o Filho de Deus, imediatamente, Deus em Espírito, que é o Espírito Santo, vem e faz morada. Então, a partir dali, na humildade, porque na soberba não vai. O Espírito Santo, dentro do cristão, a pessoa é de fato cristã. Então, ela não cai na soberba. Se ela não cai na soberba, porque o Espírito Santo não deixa, ela fica na humildade. E ficando na humildade, o que acontece? A pessoa recebe a palavra, é diferente de aprender.
É diferente daquele que diz, não, isso é impossível, não vou olhar, vai embora. Ele não quis receber. Isso é um movimento do Espírito. É. Então, nós, na humildade, nós recebemos. Se alguém vier para mim, não, tu está errado. Eu vou te mostrar na Bíblia, eu vou dizer, mostra, eu quero ver, vamos lá, eu quero receber. E aí, se nós dois abrirmos juntos e eu estiver errado, eu vou receber, que eu estou na humildade, né? E se ele está na humildade também, ele não vai me atacar e nós dois vamos ficar alegres porque eu estava errado, eu recebi, mas de repente pode acontecer de que ele estava errado também, ele que me acusou, né? Então, na humildade, todos recebem, não interessa quem que estava errado. Interessa que, estando com humildade, todos conseguem receber. É tão simples, né, irmãos? Olha, se aquele homem tivesse humildade, ele mesmo disse, me mostra então, isso não está na palavra. E exigia, né, e dizia, cita o versículo, como quem diz, tu nem sabe qual é o versículo. Eu disse para ele, eu sei, eu falei para ti o versículo, só não sei o número. Nem o Senhor Jesus colocava número, né? Então, por exemplo, o Senhor Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o Senhor Jesus não falava João 14, versículo 6, nem tinha isso escrito assim, ele mesmo estava inaugurando, né? Falando, as pessoas estavam anotando mentalmente, iriam escrever depois, né? Movidas pelo Espírito Santo. Então, esse amigo, aonde que está o versículo? Não, o versículo eu não lembro, são tantos versículos, mas eu lembro o texto do versículo. Então, irmãos, eu estou rindo, não é dele, não. Nós amamos a todos. Ele, para mim, é uma pessoa até querida, mas soberba. Então, eu estou rindo do alívio que eu tenho, que o Deus vivo me tirou da minha soberba. Porque vocês não sabem da minha vida, mas eu sei o quão soberbo eu fui. Eu não sinto, não vejo no passado, mas só por ter aceito a Cristo com 51 anos, demorou, hein? Que soberba! Então eu dou glórias ao Senhor Deus e muitas vezes em oração eu sempre digo para o Senhor, quando eu lembro, eu digo, Senhor, não me deixes na minha ignorância. Eu não quero ignorar a tua palavra. Porque ignorância pode ser uma coisa boa. Se alguém vai te incomodar, te ofendeu, ignora. Não vai sair dando paulada aí, depois tu perde a razão, né? Não grita, não bate na pessoa, se afasta. Não tem como conversar. Então, agora, ignorar nesse sentido é bom, mas não ignorar a palavra de Deus. Então eu peço para o Senhor Deus, Senhor, não me deixe na minha ignorância, eu sou muito ignorante, Pai. Eu digo essas coisas, Pai, eu não tenho nada, eu errei a vida inteira, eu fui ignorante no mundo, porque olha, se eu não ignorasse isso, aquilo, hoje eu estaria rico, mas eu não posso ignorar a tua palavra. Isso se chama humildade. Porque um pregador que não é humilde, ele não vai ter esse posicionamento. Aí vai acontecer como aquele pregador no momento, que rindo com um terno bonito, que eu gosto dele também, até dizer para um irmão, se o irmão estiver escutando aí, um irmão que trouxe aquele pregador, né? E defendeu ele, depois o irmão aceitou. Rindo, ele disse assim, eu não acredito em pregador que vai lá, em cristão que vai lá, mais ou menos assim ele falou, que prega a palavra e sai sem ajudar, não dá dinheiro, não ajuda nada. Puxa, então ele pisou em toda a Bíblia, pisou no próprio Cristo, que de tão humilde, antes de ser crucificado, o Senhor se despiu. É para mostrar que, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, peraí. Pô, o Senhor diz que a porta é estreita e apertada. Aí o Senhor também diz que Ele é a porta das ovelhas. Então, Ele é a porta das ovelhas e essa porta é difícil, é apertada. É tão apertada que Ele mesmo tirou toda a roupa ali, cingiu com uma toalhinha para mostrar que, olha, vocês vão ter que fazer isso.
vocês não vão poder ser soberbos. Vai chegar uma hora que o mundo vai exigir isso. E essa porta apertada só passa quem não tiver soberba. Então, naquele momento, o amigo lá acha que se deu bem na frente do outro e tudo, mas ele se encheu dos valores negativos do Satanás. Essa porta é estreita e apertada porque você não pode passar nessa porta com duas malas de pecado, assim, carregando, eu quero, é meu pecado, eu gosto disso, eu tenho razão, é eu, e tu acaba não vendo que tu estava negando a palavra de Deus. Não pode, irmãos, né? Por isso nós temos que buscar do Espírito, né? Beber mais do Espírito, ler mais com o coração, pedir mais para o Senhor, assim como um exemplo que eu dei para vocês, né? Senhor, não me deixes na minha ignorância. Que é muito fácil ir lá pedir, Senhor, saúde, Senhor, varoa, carro, marido, esposa, cada um peça o que quiser, casa, tudo, né? Dinheiro, eu estou passando fome. Tem que pedir tudo isso, mas peçam mais as coisas de cima, porque olha, vai passando e tu não sabe se tu vai morrer na pobreza aí, não sabe se vai morrer de fome. E aí, se tu morre de fome achando que estava em Cristo e não estava em Cristo? Então é Senhor, revela-me a tua palavra, Senhor, não me deixes na minha ignorância, porque eu tenho te ignorado, eu acho que eu te ignorei. Pode falar assim, né? E eu não, eu falo com certeza, meu Senhor, eu te ignorei muitas vezes. E eu falo até para vocês, não precisa confessar em público. Nós não confessamos pecado para homens para obter o perdão. Todo verdadeiro cristão já tem o perdão, mas aí a gente confessa os pecados para quem? Para o Pai. Não precisa confessar para homens. Mesmo assim, eu confesso muita coisa para vocês. Eu digo, com certeza, muitas vezes eu ignorei o Senhor, nosso Deus. E isso se chama entristecer o Espírito Santo. Está salvo, aceitou. O Senhor sabe que se for para dizer não, pode me matar. O Senhor sabe que o verdadeiro cristão está crucificado com Cristo, não nega Cristo. Mas muitas vezes até o verdadeiro cristão ignora o próprio Cristo. Como Pedro chegou a negar Cristo 3 vezes. Ou seja, muitas vezes nós permanecemos também na ignorância. Né? E se eu achar que eu sou pregador, eu sou cristão, que há 10 anos eu leio a Bíblia, o outro tem um irmão meu e vai dizer, tu lê há 10 anos, mas eu leio desde que eu tinha 10 aninhos. Tu só lê há 10 anos e eu leio desde que eu tinha 10. Quer dizer, o cara lá então lê há 50 anos a Bíblia. A gente não pode cair na soberba nunca, porque a palavra do nosso Deus é palavra de humildade. Então, se tivesse humildade, aquele amigo escaparia, né? Ele poderia simplesmente aguardar e ver que eu falei a verdade. Tá aqui. Aí ele poderia continuar batendo o pé, mas como pode ser se João 14,6 diz que, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso eu entendi, mas agora tu está me dizendo que Jesus também disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha, aí já é João 6,44. Para pensar, né, irmãos? Pega esses dois versículos, João 14,6 e João 6,44. Por quê? Porque tem que ir no Filho para ir para no Pai, mas só consegue ir no Filho se o Pai chamar. Mas como então? Quer dizer que eu não posso aceitar Jesus? Eu. Não pode. Se tu acha que é eu, não pode. Tu acaba caindo numa denominação, numa seita, e acaba achando que lá está certo, porque tu não investiga mais, não vigia. Já era para ter crescido alimento maduro e saído de lá. Tu vai acabar defendendo aquele lugar,
vai acabar dizendo que é só lá que salva. Quem diz isso é blasfêmia. Porque se Cristo quiser salvar nos outros lugares, ele salva quem ele quiser. Vai acabar na soberba. Então, ele poderia aguardar, eu traria o texto, ele iria ler João 6,44. É mesmo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Puxa, quer dizer que se eu quero ir a Cristo de qualquer jeito, eu não posso, né? Eu nasci lá que está certo, lá me ensinaram isso, eu já estou em Cristo. Mas será que o Pai me trouxe para Cristo mesmo? Ou será que aqui, João 6,44 está dizendo que o Pai não me trouxe? Foi o Padre. Ah, será que foi ele que me trouxe para um falso Cristo? Ou será que foi um pastor de uma denominação aí que é seita, que me obriga a crer em Jesus e mais outros mestres? Ou será que foi daquele lugar que diz que tem reencarnação? E eu achava que eu era cristão. Ah, e eu só posso ir para o Pai se eu aceitar o Filho. Eu achei que eu aceitei o Filho. A pessoa que age assim, ela está nascendo da água do Espírito. Ela é ovelha. Ela está buscando Cristo. Eu fui em várias denominações e eu saí de todas. Eu não digo que todas sejam condenação, mas tem muita seita e todas estão errando. Não digo para sair de lá, não, eu digo assim, vigie, não fique na ignorância, ore, estude o que a tua denominação ensina, pesquise, vigiar é pesquisar, coloque o nome da tua denominação e do ladinho a palavra heresias, no plural, heresia com S no final. E aí você vai ver as heresias que a tua denominação comete. Aí, se realmente tu estás buscando a Cristo, tu vai abrir a tua Bíblia, vai ver se é verdade, se não é, e aí tu vai saber se pode ficar lá ou não. Se é uma seita ou não. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Como é que o Pai vai pegar uma alma e trazer para o verdadeiro Cristo, porque ninguém pode achar Cristo, só se o Pai trouxer. É uma colheita. Mas como é que o Pai vai escolher essa alma se essa alma declara que Jesus não falou aquilo? Outra alma vai dizer que Jesus falou o que não falou? Se distorceu completamente a palavra de Jesus, está indo contra Jesus. Este é o pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Enquanto ela permanecer nesse contra, nessa soberba, não tem perdão, ela sequer vai saber que está no falso Cristo, até chegar lá em cima e ser condenada. Jó 5, versículo 13. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Irmãos, essa pregação veio num segundo. Eu levei 1 minuto ou 2 para anotar, mais tempo para anotar do que o tempo que o Senhor Deus me passou essa pregação, depois que aquele amigo lá veio e fez esse escarcéu, né? Não sei se é a palavra certa, essa bagunça no mundo espiritual. Porque na soberba a pessoa bate o pé e não sei o que, ela não sabe quantos pecados cometeu ali. Chegou a negar o próprio Cristo. Provérbios 11, 2. Quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Olha aí, irmãos. Pessoa na soberba, espiritualmente, veio para ele o quê? Desonra. Os salvos são vasos para honra e os condenados são vasos para desonra, diz a palavra. Então, na soberba dele, a corda já está no pescoço dele. Ele tem que sair daquilo ali. Veio a soberba, a corda está no pescoço. Por quê? Porque veio para ele a desonra. Se veio a desonra, significa que ele hoje é vaso para desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Se nós formos humildes, se alguma coisa alguém diz que não é, você
vai dizendo na humildade, me mostre e eu também vou te mostrar. Os dois mostram, os dois vão na Bíblia e os dois vão aprender. Isso se chama humildade e a humildade leva para quê? Para a sabedoria, né? Então, repetindo Jó 5, versículo 13. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. A astúcia daquele amigo de contrariar o Filho de Deus e dizer que ele jamais ele não poderia ter dito isso. Não poderia ter dito João 6,44. Porque, segundo a mente dele, ele afirmou que João 6,44 contraria João 14,6. E se eu ler de novo esses dois textos que eu li várias vezes aqui, o irmão ou a irmã que está escutando, se estiver atento, se já estudou a palavra, verá que não há contradição, porque Cristo não pode se contradizer, para começar, né? Olha aí, ó. Jó 5,13 diz que o Senhor apanha os sábios na sua própria astúcia. Mesmo que não saiba, ele se arriscou ao ponto de dizer rápido, não disse isso, deu uma explicação falsa, ele mesmo não entende, não sabia que isso está na palavra, e nem precisa de explicação, porque se você abrir a Bíblia Sagrada e ver que está na palavra, Cristo não pode falar duas coisas que se contradizem, Cristo não pode contradizer ele mesmo. Que maravilha, irmãos. Então, aquele que é humilde, se não entendeu ainda, eu vou ler de novo e aí estude depois e veja que é maravilhoso. E Cristo não se contradiz. João 14,6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Você não pode ir a Cristo se o Pai não te chamar antes. Primeiro, o Pai chama. Depois, porque você foi chamado, é que você vai a Cristo. Olha quantas vezes o Senhor me chamou, se eu for contar, eu nem lembro. E eu demorei para aceitar. É Romanos 8, 28 e 29. O Senhor Deus conhece, predestina, chama, justifica e glorifica. Mas aquele que está na soberba, o Senhor pega, apanha os sábios na sua própria astúcia. A astúcia daquele amigo de pedir que mostre o versículo e depois dar as costas e dizer que não vai nem ver, porque isso é mentira, que é impossível. E eu querendo ir lá buscar a Bíblia e mostrar para ele. O Senhor apanhou o sábio na sua própria astúcia, né? Quer dizer o quê? Que a sabedoria do homem, se tiver soberba, acaba caindo na falta de sabedoria, né? Então, Jó 5,13, ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos perversos se precipita, ou seja, o conselho dele se precipitou, desapareceu, deixou de ser conselho, por quê? Porque ele agiu com perversidade. Perversidade, irmãos, é um valor negativo do espírito, não tem a ver só com isto ou com aquilo. Perversidade é quando, no egocentrismo, quando a pessoa na astúcia, na soberba, ela puxa tudo para si. Por exemplo, uma seita que falou uma coisa que deveria acontecer e não aconteceu. Aí fala de novo que mudou a data e não aconteceu. Aí fala que para crer em Jesus tem que crer no outro. Aí fala que não sei o que e vai costurando. Isso é perversidade. Está puxando a atenção para si, não para a palavra fiel, cristalina, verdadeira, que é a palavra de salvação do Senhor Jesus. Agora, um cristão que é perverso aos olhos do mundo, que pecou, fez tudo, mas ele entrega fielmente a palavra de Deus, que diz, é este que eu vim buscar.
Este que agora é justificado, porque este não nega a minha palavra, porque este não quer saber de puxar atenção para si para ganhar dinheiro. Este é meu filho, é glorificado, é santificado. Este é o conselho, porque é a palavra fiel. Então, irmãos, nós temos toda a Bíblia explicando essas coisas. João 8, versículos 39 ao 45, eu vou ler por cima, vocês conhecem? Responderam-lhe, nosso pai é Abraão, os judeus, né? Não queriam aceitar Jesus. E o Senhor disse, se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Ora, se é filho de Abraão, tem que fazer as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me? A mim que vos falei a verdade que de Deus ouvi. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então eles responderam, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Respondeu-lhe Jesus, se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus? Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra? E agora, então, irmãos, o versículo principal desta pregação, João 8, 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Então nós somos o corpo de Cristo. Eu lá na frente daquele amigo é Cristo falando a verdade. E aqui João 8,45, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Ou seja, os que são filhos do diabo ainda não creem, não dão crédito. Olha só, o amigo saiu zombando, rindo, não acreditou, ou seja, não deu atenção. Crer é isso, é dar crédito, dar atenção, confiar. É espiritual. Por mais que ele pense que está em Cristo, no espírito ele fugiu da verdade, né? Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Olha só o movimento espiritual. E ele estava prostituindo, né? Ou seja, misturando a verdade com a mentira. E a verdade que é Cristo não se mistura com a mentira. Então, João 8,44 diz, vós tendes por pai o diabo. Por que ele é filho do diabo? Até hoje, se ele não mudou, é filho do diabo. Porque ele, como filho do diabo, ele está o quê? Satisfazendo os desejos do diabo. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. É homicida por quê, irmãos? Porque o pecado contra o Espírito Santo, a pessoa dizer aquilo, olha, isso não está na Bíblia, olha, Jesus não poderia ter dito isso. Na soberba ele disse um monte de coisas rápido ali e nem percebeu. Movido pelo espírito do diabo. Então, tendes por pai o diabo. E nós, movidos pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, nós temos por pai o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai daquele que antes de ser crucificado se despiu. Olha que humildade. Cingiu-se com uma toalha e ainda lavou os pés dos discípulos. E porque este é também nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Espírito está em nós. E sendo assim, ele nos selou e não permite e não deixa. Cristão, quando vê a verdade, reconhece. Se não reconhece a verdade, é humilde para abrir a verdade, investigar.
não aceita a verdade dita por homens. Ah, mas eu nasci lá e eu vou defender tudo que me ensinaram, e nem se dá por conta na soberba que não está lendo a palavra de Deus. Não está investigando o que te ensinaram lá. Está dando crédito para a mentira. Aí o Senhor diz, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Olha o perigo, irmãos. Então, amados, isso é sobre a soberba, que é de fato o maior pecado, né? O posicionamento de achar que o teu entendimento é melhor. Quando a palavra diz que nós temos a mente de Cristo, nós temos que ir pela mente de Cristo e não pela soberba. Nós temos que tão somente sermos humildes, ainda que isso nos custe passar vergonha, que os outros achem que nós estamos errados. Sempre que nos perguntarem algo, nós temos que falar até onde nós sabemos. O que nós não sabemos, nós temos que o quê? Estudar depois. Eu mesmo cheguei a dizer que Elias foi levado numa carruagem de fogo, que muitos dizem. Eu cheguei a pensar que Paulo caiu do cavalo, mas eu nunca disse isso, porque não está na Bíblia ali. Tem que tomar cuidado, né? Tem algum problema ali? Não tem, mas na soberba eu não posso bater o pé, dizer que Paulo, quando eu já li que não está ali, eu não vou dizer que Paulo caiu do cavalo. Quem caiu do cavalo fui eu, né? Mas aí é uma expressão diferente. Fui eu quando disse que Elias foi levado numa carruagem de fogo. Mas foi ou não foi? Pode ser. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Tá mais para não. Pode ser, por quê? Porque a gente lê uma parte, mas não presta atenção. Então, agora que eu sei que pode ser que sim, pode ser que não, eu não vou bater o pé que Elias foi levado numa carruagem de fogo. Porque nós lemos o versículo 11, segundo o livro de Reis 2:11, mas não prestamos atenção no versículo 1. O versículo 11 diz, e indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Vocês estão vendo? Aí já está a resposta. Subiu ao céu num redemoinho. Ah, mas tem cavalo de fogo, então foi dentro do cavalo de fogo e foi no redemoinho. E aí o versículo 1 já diz o quê? Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Então, olha a diferença. Aqui numa outra versão, para entender melhor, quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Então aí segue toda a história, mas já está dizendo que o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, foi num redemoinho. Ah, pregador, mas para mim não está bem claro ainda, nem para mim, né? Não está bem claro, diz que foi num redemoinho. Agora, será que Elias entrou nos cavalos de fogo? Porque o versículo 11 diz que apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo. Será que Elias entrou naquele carro de fogo, né? Mas o versículo 11 diz assim, olha, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. Então, primeiro veio o carro de fogo que separou Elias de Eliseu. A imagem é essa. Passou no meio dos dois assim, separou. Vírgula, depois, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Olha aí. Então, irmãos, dá para pensar que foi de um jeito ou de outro, mas está mais para ser levado aos céus num redemoinho e o cavalo de fogo protegendo em volta, assim, né? Os cavalos de fogo e o carro de fogo
Mas se a gente não tem certeza, só diga que, olha, versículo 11, lê o texto, apareceu o carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou Elias de Eliseu. E então Elias foi levado aos céus num redemoinho. Eu posso dizer que Elias foi levado aos céus num redemoinho, mas já fica difícil dizer que Elias foi levado ao céu naquele carro de fogo. Estão entendendo, irmãos? Será que vai perder a salvação aí? Aí não sei, acho que não. Será que vai perder a salvação se disser que Paulo caiu do cavalo? Eu acho que não, né? A partir do momento que você sabe que não dá para provar, evita aquilo ali. Agora, será que tem salvação uma pessoa que distorce as palavras do Senhor Jesus? Aí não tem. Aí é muita soberba, né, irmãos? Vocês veem que na soberba vocês podem errar como eu errei já. Eu já disse numa pregação que, ó, Elias lá num cavalo de fogo. Até não falei que ele entrou, mas, né, deu a entender. A gente pode até errar alguma coisinha, mas trocar as palavras do Senhor Jesus, será que tem salvação isso? Não tem, né? E fazer como aquele amigo, não somente trocar, como afirmar que jamais poderia ter dito isso, porque uma coisa contraria a outra, então ele apenas viajou na maionese, soberba total, porque até a frase que ele disse certinho, ele entendeu errado. Ele vai dizer que a outra frase Jesus não disse e também contraria aquilo que ele disse. Olha a maionese, né? Então, na soberba, até essa pregação, em alguns momentos, quem escuta fica assim, peraí, o que ele disse, o que não disse, o que foi, o que não foi. O pregador gaguejou, repetiu, repetiu, agora entendi, se voltar o áudio e não sei o quê. Na soberba acontece isso, confusão. Então, irmãos, nosso Senhor, olha como é simples a mensagem, né? Se despiu antes de ser crucificado, gesto de humildade maior não existe. Mas se eu fizer o mesmo e me despir, não é mais do que obrigação tua. Eu errei muitas vezes nisso, não é mais do que obrigação minha ficar quieto. Estão todo mundo me atacando, eu vou dizer, deixa eu falar. Se eles falarem, não quero saber, tu tá errado, então tá bom. Não é mais do que obrigação minha ficar quieto, deixa que zombe. Cristo se despiu, né? Não veio mostrando que é o tal, que é o bambambão, Deus vivo na terra encarnado, colocou uma toalhinha, né? Enquanto isso, muitos se elevam, né? E a palavra diz, olha, toma cuidado, é isso que significa, aquele que se exaltar será humilhado. E humilhação aqui não é passar vergonha, não. Humilhação aqui é descer. Pode chegar ao ponto de ir para o lago de fogo. Que a humilhação tem dois sentidos, né? Um é ter humildade. Isso não é humilhação. E o outro é descer e não voltar mais. E aquele que se humilhar será exaltado. É o contrário. Aquele que parece pejorativo, parece que eu não me amo. Eu vou ficar quieto. Se eu não consigo falar com esse povo, eu não vou cair na soberba de bater boca. Isso nós demoramos para aprender, né, irmãos? Jogar pérola aos porcos, não é que a gente chame as pessoas de porcos, o que um irmão explicou muito bem é que existem almas que não vão ser salvas, mas pode ser que essas pessoas não estejam preparadas, pode ser que o Senhor vá chamar esse amigo aí, né? Então não briguei com ele, deixei ele embora, até brinquei, disse, olha, ele está fugindo, Ou seja, se mata a cobra, tem que mostrar o pão, né? Diz que Jesus não falou, então vamos ver. Vamos lá ver na Bíblia, né? Não é assim, irmãos?
E aquele que age diferente na soberba é homicida. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo. Estão seguindo o quê? Os desejos de vosso pai. Ele é homicida. Por que homicida? Se você for pela mentira, é homicídio. Você está matando a si mesmo. É suicídio, né? É suicídio e homicídio, porque está matando a si mesmo e está querendo matar os outros, ensinar um falso Cristo. Então, amados, nós estamos sempre nos glorificando em Cristo, porque nós sabemos das trevas, do espírito do maligno que impregnou esse mundo, né? Começou lá no Éden. E então, a partir dali, os humanos ficaram corrompidos, todos pecaram. E porque nós sabemos disso, sabemos que fomos tirados das trevas para o reino do Filho do seu amor, quer dizer, o reino do amor, o reino do Senhor Jesus, que é amor. O próprio Espírito Santo já está em nós, nós entristecemos o Espírito Santo, uns mais, outros menos, mas justamente porque é Deus dentro de nós, nós vamos sentindo cada vez mais isso, né? O tempo vai passando, a gente vai vendo, olha, que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma, olha, e Deus, nosso Pai, é tão misericordioso, o Senhor diz, misericórdia quero. Vocês lembram da palavra? Tão misericordioso que o Senhor não está nem aí para o bate-boca. Quem que está certo aí embaixo, quem não está? Se só o meu filho Jesus que está certo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem tiver levando a fiel palavra de Cristo, este é ramo de Cristo. Se está em Cristo, está recebendo a seiva de Cristo. Tem que estar na videira verdadeira. Não adianta, fato é fato. Se estiver levando outra palavra, se estiver agindo contra Cristo, então não está ligado na videira, é contra, está vindo para derrubar a videira. Isto é espiritual. E agora que nós estamos em Cristo, nós temos que vigiar neste sentido. Vigiar é isso, é ser ramo de Cristo, assumir a posição de filho, de filha. É não cair na soberba. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Vigiar é adorar o Pai. Olha para o Pai, pensa no que o Senhor ensinou. Todo dia pega uma pregação, pega um texto da Bíblia, algo que tu ouviu, algo que tu viu, porque nós falamos do que vimos, do que ouvimos, que está no nosso coração. Então, vigiar é isso. É ser um com Cristo. É o casamento, é a união, é conhecer na Bíblia é casamento, é união. Então, eu não vou falar uma coisa que eu não conheço. Aquele que faz isso na soberba, ele não está unido com Cristo. Porque quando nós somos um com Cristo, nós falamos daquilo que sabemos. Porque estamos unidos, um com Cristo. Agora, aqueles que estão unidos com o mundo, não podem estar unidos com Cristo. Vão agir, vão falar das coisas do mundo. Parece bobagem, né? Repetir tanto assim essas coisas básicas. Mas o Deus vivo, o Verbo de Deus, que fez os céus, a terra e tudo que neles há, o Senhor Deus traz a sua palavra assim, simples. Tão simples que o Senhor chega a dizer que se não ajuntar comigo, espalha. Esparrama, ou vem ou vai, morno não serve, vai vomitar os mornos. Porque é muito fácil achar que está em Cristo, mas não está em Cristo. Há muitos Cristos. E quando se fala uma coisa repetida, enfática, para marcar bem, é porque é grave. É grave. É.
Os movimentos espirituais são infinitos. E é por isso que existe a condenação no lago de fogo. Aí o outro vai dizer, mas que Deus é esse? Não sei o quê. Você pode ficar falando o dia inteiro. Pode escrever livros. Pode ficar 10 anos sendo contra Cristo. Se é lago de fogo, é lago de fogo e é para sempre. Se é céu e é para sempre. Deus é justo e lá na glória nós vamos saber tudo, mas aqui embaixo quem pede recebe. Se bater a porta se abre e a porta é Cristo. Eu recebi todo tipo de sinais e no meu testemunho, ninguém é obrigado a crer no meu testemunho. Até um anjo, no ano de 2020, veio a mim em carne, flutuando sobre a cabeça das pessoas. E eu pude ver aquele mensageiro, não é porque eu sou melhor do que os outros, não. Olha a soberba aí, não, eu vi um anjo. Não, não é isso, não, é o anjo que estava me vendo. E por ordem do Senhor Jesus, ele veio me corrigir porque eu estava errado. Eu estava andando na soberba, eu estava andando como se Jesus Cristo fosse pouca coisa. Não é para dizer que eu sou melhor, não, é o contrário, porque eu sou pior do que vocês. Mas o Senhor teve misericórdia de mim, por quê, irmãos? Por que eu pude ver um anjo face a face? É simples, eu repito isso sempre. Porque os demônios me tiraram a vida inteira, enquanto as pessoas compravam casa, carro e tudo, eu estudei, e mesmo assim, dos 4 aos 51 anos de idade, até os 51 eu fui movido por demônios. Eu não realizava nada. E até hoje, né? Porque depois dos 51, já há 10 anos, um mal sobre mim que não me deixa dormir, é espiritual. Mas eu estou feliz, por quê? Porque o Senhor me salvou. Não tem alegria maior do que ter o Senhor, Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo meu Pai também. Meu Pai e vosso Pai, o Senhor disse, né? E vocês que são meus irmãos, também têm o mesmo Pai. Então, irmãos, é por isso que nós estamos sempre escutando estas longas pregações. Se não longas, nós escutamos de vários pregadores também. Eu escuto, aconselho vocês a pegarem vários pregadores, escutem de um aqui, outro ali, todos os dias. Sejam pregações curtinhas ou longas, tirem um tempo. Não escutem somente um lá na denominação, escutem vários. Pesquisem, vigiem, sejam humildes, porque a palavra diz que há vários Cristos. E você jamais saberá se está no verdadeiro se não vigiar. Se um Cristo falso fez a tua cabeça aí, o primeiro sinal de soberba é não vigiar. Eu não vou escutar outros pregadores, eu só escuto lá que salva. Pronto. Isso é o primeiro sinal da soberba. Todos os pregadores e homens de hoje vieram depois de Jesus Cristo. Todos vieram depois. Quem salva é Jesus. É um Salvador só. E a palavra mesmo diz que viriam falsos cristos. Mas a palavra também diz, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Olha aí, irmãos. Então, aqueles que são escolhidos é porque o Senhor Deus conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então, glórias a Deus, meu irmão, minha irmã, tu que escutaste esta pregação. Tu estás vigiando, estás adorando, estás pensando no Senhor Deus. Porque ficar aí 2 horas escutando e vigiando e pensando na palavra para ver se é verdade, isso significa que tu é de Cristo. Está sempre com a Bíblia ali, né? Lendo e lembrando.
está buscando as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, porque a palavra lava as nossas almas. Estamos sempre ouvindo, sempre buscando. E tem que ter humildade, né, meu irmão? Não é, minha irmã? Para escutar uma pregação de 2 horas. Isso é que é humildade, né? Escutar não é ouvir somente, é ouvir e escutar, ou seja, ouvir, prestar atenção e sempre que não concordar com uma coisa, dá pausa, volta, escuta tudo, quem sabe, depois volta, pesquisa na Bíblia. Isso é que é humildade, né? E eu não posso falar nada, não tem mérito nenhum, toda a honra e toda a glória são para o Senhor Jesus. Eu poderia reclamar que eu não tenho nada, que eu não sei o quê, mas eu dou glórias ao Senhor Deus. Por quê, irmãos? Porque, olha, se minha vida foi tão difícil assim, melhor eu dar glórias, né? Porque já passou, em breve eu vou subir. Olha que obra maravilhosa, eu digo que o Senhor fez, né? Ah, mas não vai reclamar, pregador, porque tu perdeu a vida inteira, porque esse teu Deus deixou um demônio mexer contigo quando tu tinha 4 anos de idade e tu não conseguiu ter nada na vida. Eu não vou reclamar. Eu quero andar nas ruas de ouro e de cristal. Se quer me enfrentar, meu querido, eu já perdi, mas se eu falei a verdade, quem perdeu foi tu. É assim, é na humildade. O próprio Cristo, que é Deus, ele vem misericórdia aqui, humildade, o nosso Deus. O Senhor vem dizendo que eu não vim julgar, ele não veio julgar. Eu não vim julgar, mas se não crer nas minhas palavras, o Senhor diz que as palavras dele é que vão julgar a pessoa no último dia. Olha, né? Se tu não crê no Senhor Jesus humilde, ele sendo Deus, ele dizendo, não, tá bom, eu não vim julgar vocês. Mas se vocês não crerem nas minhas palavras, porque as palavras de Cristo são as palavras daquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele é o verbo de Deus, ele é a verdade. Então, ele vem como a verdade que ele é. Então, ele não obriga, não oprime, ele não diz que é manso e humilde, não obriga, não, eu não venho julgar, não quer, não quer. Cristão é assim também. Nós não temos raiva, ódio, nada, nós amamos a todos. Agora nós falamos a verdade. Não quer? Eu não vou te julgar, não quer seguir teu caminho aí, teu entendimento, não quer ouvir a verdade. Mas como cristãos nós falamos a mesma coisa que Cristo disse, olha, mas se tu não aceitar a verdade, que é a palavra de Cristo, né? Esta palavra que é a verdade, ela vai te julgar no último dia. Não é assim, irmãos? Claro que até aqui nesse mundo é assim. Se eu disser para ti, não vai naquele lugar, porque agora estão em guerra. Ah, mas eu comprei passagem, eu vou nas minhas férias. Quantos casos estão acontecendo de mulheres jovens que se apaixonam por homens daquela seita lá que mata todo mundo? Ah, mas não vem me dizer que muçulmano não sei o que, etc. Porque tem uns que são bons e outros não são. Não, lá é bom, lá é coisa de Deus. Aí chega lá, a primeira coisa que faz com a mulher é botar uma burca. A mulher só pode olhar o mundo através de um buraquinho. Depois ela apanha, depois ela é estuprada, depois muitos homens usam ela. Depois que o namoradinho dela não quer mais, ela fica para todo mundo lá. Então, seja humilde, porque semelhante a essas jovens mulheres que pagam passagem para ir para lá e diz que lá é o paraíso, que lá está certo, aqui onde eu estou é horrível, e elas não voltam mais. São assassinadas lá. Semelhante a essas mulheres, acontece em todo lugar com as almas soberbas, acham que está tudo bem, a vida vai bem, e acabou cuspindo na palavra do Senhor Jesus.
Ah, pregador, não pega tão pesado com aquele teu conhecido lá. Não, nem falei o nome dele. Espero que ele escute essa pregação. Eu tô rindo aqui porque é forte. Espero que ele venha até de facão para cima de mim, irado, que se é para ser, que seja. Mas eu falo por amor a ele. Por amor a ele. Se ele escutar essa pregação, ele vai ter a chance de abrir a Bíblia e ver, puxa, eu estava errado, puxa, ele não falou o meu nome, puxa, lá onde eu estou me ensinando tudo errado, puxa, lá até a tal da missa onde eu vou é tudo coisa do diabo, porque a Bíblia diz completamente diferente. Diz que todos têm que comer o pão, todos têm que beber o vinho. Lá a gente nem mesmo bebe o vinho, né? E se for pesquisar sobre as heresias daquele lugar lá, eu vou acabar descobrindo que eu estou num antro. É prostituição espiritual completa. É a prostituta mesmo, o lugar onde eu estou. Eu achava que era bonito e saí rindo, e saí negando a Cristo, dizendo que aquele pregador estava errado. Então, irmãos, é grave, hein? A imagem é essa. Há mulheres jovens, não sei se vocês sabem, aparece no YouTube de vez em quando, né? Que, movidas por uma atração por um homem lá do outro lado do mundo, sem conhecer a religião aceita deles, essas mulheres chegam a dizer assim na internet. A última que eu vi disse assim: olha, tá todo mundo dizendo para eu não ir, que lá é ruim, que vão me matar, mas isso tudo é mentira. Meu namorado é amável. Conheci ele na internet, ela acha ele lindo. E o cara enganando ela para ela chegar lá. Quando ela chegar lá, o cara vai estuprá-la. E depois vai largar ela no meio da rua para todos os outros estuprarem também até a morte. Isso acontece hoje. Ou seja, estão avisando ela, olha, pesquisa, tá tudo na internet, estuda sobre aquele país, tu não pode nem entrar lá com essa roupa aí, quando chegar lá, primeira coisa que vão botar em ti é uma burca, que até pode entrar, mas não pode ir nos bairros, nas casas de certas pessoas sem seguir o costume. A mulher tem que estar dentro daquele lençol, né? Dentro daquela burca. A mulher não pode falar, a mulher não pode ir em quase lugar nenhum, é só homens que tem nas ruas. Os homens batem nas mulheres, tudo isso ela não quis ver, não quis estudar e foi, e não voltou. E assim é uma atrás da outra. Então, o que a moveu foi a soberba, né? Estavam avisando, olha, estuda, veja o que é essa religião, o que é. Abra a Bíblia, no caso daqueles que dizem que são de Cristo, então abra a Bíblia, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Abra a Bíblia, ouça a voz de Cristo, a voz de Cristo está ali na Bíblia. Não seja contra o Espírito Santo. Oh, na soberba a pessoa se posiciona contra e nem percebeu que já estava no sapatinho alto há muito tempo. Então, se a gente ficar no sapatinho alto, não dá. Em Cristo não dá. Não no que se diz respeito à nossa fé. Hein? Vai trocar Cristo por outro? Então, que nem aquele outro. Ah, eu creio em Jesus, mas também creio em outros mestres. Então, não é cristão. Se prostituiu. Depois que aceitou o Filho de Deus, ou aceitou ou não aceitou. Se não aceitou ainda, tem salvação ainda. Mas a soberba já é um sinal muito forte de que a salvação fica muito mais difícil para essa pessoa. Porque na soberba a pessoa não quer, não vai aceitar a verdade. E assim, isso serve para nós, irmãos, porque nós, a verdade é que nós resistimos. Sim, nós entristecemos o Espírito Santo. E é por isso que o Senhor coloca estas pregações. Para que cada vez mais as nossas almas adorem ao Senhor, relembrem das palavras do Senhor
e para que cada ouvinte deixe que o Espírito complete aquilo que falta na tua alma. É o Espírito que está dando o significado, o tom, a plenitude da mensagem para cada um de nós. E agora, terminando a pregação, eu me alegro porque eu vou escutar, porque eu tenho que escutar a pregação para editar, para colocar certinho no YouTube. Mas eu tenho que escutar, é para mim também. Glórias a Deus, né, irmãos? Amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.